Olá pessoal, essa aula é sobre eletromagnetismo e eu dividi ela em duas, sendo que essa primeira parte vai ser a parte mais teórica, sem nada de cálculo, e a segunda parte vai ser somente a parte de cálculo, somente as fórmulas. Então, primeiro, o que seria eletromagnetismo? Bem, antigamente tinha-se uma noção de que o ramo da elétrica e o ramo do magnetismo não eram coisas isoladas. Porém, um cientista, por acaso, um experimento que ele montou, ele tinha montado um circuito e próximo a esse circuito tinha uma bússola. Ele percebeu que quando ele ligava o circuito, a bússola mudava de posição. Ou seja, as cargas elétricas geradas no circuito estariam de alguma forma interferindo no campo magnético da bússola. Ou seja, existia uma relação entre a eletricidade e o magnetismo. Daí surgiu o ramo do eletromagnetismo. O objeto mais comum do eletromagnetismo é com certeza o ímã. Então vai ser o objeto inicial do nosso estudo. Primeiro, um ímã ele tem dois polos, certo? O norte e o sul. E ele tem essas linhas de campo. E essas linhas de campo elas sempre saem do norte e entram no sul. Ou seja, o sentido é esse, saindo do norte e entrando no sul, certo? Outra coisa que é interessante vocês saberem também é que essas linhas são fechadas. Se vocês lembrarem lá da parte da elétrica, as linhas de campo lá elas eram abertas. Por exemplo, se eu tenho um corpo com carga, as linhas do campo elétrico eram saindo ou entrando naquele corpo, certo? E aqui não, ela sai do norte e entra no sul, por isso que é fechado, certo? E outra coisa interessante quanto a isso é que por dentro do ímã a gente também tem a continuação do campo. Por isso que é uma linha fechada. Se você observar essa linha, ó, é um círculo perfeito. Aliás, é um trajeto perfeito, certo? Saindo do norte, entrando no sul e passando por dentro do sul em direção ao norte. Com relação a essas linhas de campo, se você pegar um ponto, por exemplo, esse ponto aqui, e você quiser saber qual é o sentido do vetor que representa esse campo magnético, vetor é uma reta, você representa ele por uma seta, certo? Então, se essa trajetória é curva, não tem como eu pegar uma seta curva. Ou seja, você tem que de alguma forma interpretar de uma forma reta. Então, nesse ponto, por exemplo, o vetor campo magnético é uma reta tangente, certo? Se eu pegar esse ponto, por exemplo, o vetor é uma reta tangente a esse ponto. Outra coisa que vocês também têm que perceber com relação aos ímãs é que não existe essa noção de dissociar norte do sul. Se você por acaso partir esse ímã ao meio, você não vai ter um lado só o polo norte e o outro só o polo sul. Na verdade, dos dois lados vão surgir dois novos ímãs com dois polos norte e sul cada, certo? A explicação para isso está no ímã fundamental, o elétron. Eu vou fazer um desenho aqui, certo? Representando um elétron, certo? E lá da química vocês sabem que os elétrons eles têm um movimento de girar em torno de si, que é o chamado spin, certo? E esse movimento é o que promove o surgimento do campo magnético no elétron. Então vamos supor que esse elétron que eu desenhei, ele esteja girando nesse sentido, certo? Nesse sentido. Aqui em cima eu vou ter o norte saindo e aqui embaixo eu vou ter o sul entrando. Então, para esse ímã, eu vou representar o elétron como uma seta, só para fins didáticos, certo? A ponta é o norte e essa parte é o sul. Para que esse campo magnético exista nesse ímã, os elétrons dele estão bem alinhados, certo? Estão bem alinhados.
Ou seja, acaba que esses campos magnéticos dos elétrons individuais eles se somam e geram o campo elétrico do ímã. Se você dividir o ímã desse trecho, você vai ficar com esse pedaço, por exemplo, perceba que esses elétrons que eu desenhei, eles continuam aqui, na mesma posição, certo? Só porque agora essa extremidade à direita, ela acabou, ela teve fim. E em que ponto ela teve fim? Ela teve fim na extremidade sul do elétron. Por isso que aqui passa a ser um novo sul. Aqui não é um sul, por quê? Porque ainda não tem fim. Tem um norte de outro elétron atrás dele. Mas quando chega na extremidade final, você encontra um sul, certo? E é por isso que acaba gerando outro ímã, com um novo norte e com um novo sul. Outra forma de você perceber isso é que, como eu havia dito, que as linhas elas passam por dentro do ímã, se você pegar só esse trecho, aqui está chegando o campo magnético nesse trecho, só porque está por dentro do ímã, por isso que você não conta. Mas se você partir, continua chegando. Se está entrando aqui, então é o sul, porque sai do norte e entra no sul, certo? Então seria outra forma de você perceber isso. Não tem como dissociar o norte e o sul de um ímã. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês saberem é com relação ao campo uniforme. Se vocês lembrarem da elétrica, um campo uniforme ele é estabelecido entre duas placas carregadas com a mesma distância entre todos os pontos, ou seja, equidistantes, certo? Com o eletromagnetismo é da mesma forma. Se você pegar um ímã, por exemplo, na situação que eu trouxe, e o norte e o sul eles estão à mesma distância, nesse trecho o campo é uniforme. Também não obrigatoriamente isso. Por exemplo, se você pega dois ímãs, sendo o norte e o sul, e o norte e o sul, e você alinha eles, certo? De forma que as distâncias sejam iguais, nesse intervalo você vai ter o campo uniforme. E fora do intervalo? Fora do intervalo não. Fora do intervalo o campo não é uniforme. O campo é uniforme somente aqui dentro. Outra coisa que vocês têm que saber também é essas outras notações. Que esse círculo com X é o campo entrando e esse círculo com a bolinha é o campo saindo do plano. No nosso caso aqui é a lousa. Se for a prova do vestibular, seria a folha, certo? Então, vamos imaginar que esse pincel é um ímã e esse lado é o norte e esse lado é o sul, certo? Se eu aproximo ele assim da lousa, o norte está saindo daqui, as linhas, certo? Seriam essas linhas saindo aqui. Ou seja, elas iam estar entrando no plano, certo? Mas como é que eu ia desenhar essas linhas entrando? Porque no plano eu consigo, fora dele eu não consigo. Então a gente utiliza essa notação para facilitar essa visualização. Outra questão que cai bastante em vestibulares, nessa parte teórica, e aliás praticamente não cai nada de cálculo referente a esse conteúdo, é bússola, certo? Então vamos falar um pouco sobre bússola. Certo? Primeiro, vou desenhar aqui o planeta, certo? Planeta Terra. E no núcleo do planeta, a gente sabe que tem magma, né? Tem bastante níquel, bastante ferro. E os elétrons desses metais, eles estão livres. E eles acabam adquirindo, eles acabam interagindo entre si, adquirindo um certo padrão por causa das altas temperaturas. E isso faz com que a Terra tenha um campo magnético natural. A Terra funciona como se fosse um ímã gigante. Por que a gente não percebe? Porque é uma intensidade muito fraca, certo? Agora, instrumentos muito sensíveis, como uma bússola, elas percebem sim a existência desse campo. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse ponto aqui de polo norte geográfico, que você estuda lá na geografia, e esse ponto de polo sul geográfico, certo? Só porque a gente tem o norte magnético e o sul magnético. A posição do norte magnético e do sul magnético é trocada em relação aos polos geográficos. Em que sentido? Aqui em cima você tem um polo norte geográfico, mas você tem um polo sul magnético. Aqui embaixo você tem um polo sul geográfico.
mas você tem o polo sul magnético, ou seja, tem essa inversão. Outra coisa que vocês têm que perceber também é que não há uma correspondência exata, existe uma pequena inclinação entre os eixos geográficos e os eixos magnéticos, então não há uma correspondência exata. Inclusive, uma questão de vestibular que afirme que a bússola aponta exatamente para o polo norte geográfico é uma questão errada. Por quê? Porque a bússola se orienta mediante o campo magnético, certo? E não há uma correspondência exata entre o campo magnético e o campo geográfico. Então não há esse alinhamento exato. Mas vamos lá, como é que a bússola se comporta? Se o norte magnético e o sul magnético estão aqui, a gente vai ter as linhas de campo, certo? As linhas de campo saindo do norte e entrando no sul. Uma bússola, ela se comporta como um ímã, certo? Então ela tem o norte dela e ela tem o sul dela. Vamos supor novamente esse pincel como sendo um ímã, como sendo uma bússola. Se eu coloco ele aqui na superfície da Terra, o norte dele ele vai apontar para o sul da Terra, o sul magnético, certo? Não vai ficar mais ou menos nessa conformação. E é por isso que a bússola ela dá mais ou menos a noção do norte geográfico, porque o norte dela aponta para o sul magnético, que é próximo ao norte geográfico. Então tem essa correspondência. Lembrando que o norte dela aponta para o sul magnético, porque norte e sul se atraem e polos iguais se repelem, ou seja, norte com norte se repele, sul com sul também há essa repulsão. Agora que eu falei isso aqui para vocês, é interessante falar sobre duas regrinhas que são as chamadas regras da mão direita, certo? Essas regras elas permitem encontrar o sentido do campo magnético ou da força magnética, certo? Então vamos lá para a primeira de todas. A primeira delas, se você tem um fio percorrido pela corrente, você sabe que aqui vai ter um campo magnético. Por quê? Porque é o eletromagnetismo. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. Então vamos lá. Para onde está esse campo magnético? A primeira regra da mão direita ela vai ajudar a encontrar isso. E como é que funciona essa regra? Vamos supor que esse pincel é esse fio. A corrente está para cima, certo? A primeira regra da mão direita, é importante, você senta a mão direita, certo? Você coloca o polegar no sentido da corrente e esses outros dedos eles vão representar o sentido do campo. Então, se aqui é o fio e a corrente está para cima, eu coloco o polegar para cima e esses outros dedos representam o campo. Então, perceba que esses dedos eles vão nesse sentido. Então, o campo está nesse sentido, certo? Ou seja, o campo ele circula nesse formato. Se por acaso a corrente estivesse para baixo, eu colocaria meu polegar para baixo e aí o campo ele estaria nesse sentido, circulando nesse sentido, certo? É dessa forma que você encontra. Então, nessa situação, se a corrente está para cima, você coloca a sua mão direita, o norte, o campo, ele vem nesse sentido e sai nesse sentido, ele gira em torno do fio. E aí você pode inclusive usar aquela notação que você já aprendeu, certo? Por quê? Porque o campo ele vai estar entrando no plano aqui, desse lado, e vai estar saindo do plano desse lado. E aí a gente tem várias linhas concêntricas em torno desse fio. Então, novamente, polegar no sentido da corrente e o movimento desses dedos é o movimento do campo, certo? A segunda regra da mão direita, ela permite encontrar a força magnética atuando em uma carga.
Então eu vou desenhar aqui essa situação, colocar um campo entrando no plano, certo? Um campo magnético entrando no plano. E aqui eu vou colocar uma carga positiva, certo? Nesse sentido, ela não está parada, ela foi lançada nesse sentido. Para onde vai a força magnética atuando sobre essa carga? E aí entra a segunda regra. A segunda regra, ela é chamada de regra da mão direita espalmada. Você vai manter a mão direita dessa forma, certo? E esse mais e esse menos que eu coloquei é porque, a depender da carga, do tipo de carga, o sentido da força vai ser diferente, vocês vão entender já já. Então, nessa disposição, esses dedos eles representam o sentido do campo e o polegar ele representa o sentido da velocidade da partícula, certo? Então, nesse caso, o campo ele está entrando no plano. Ou seja, eu coloco minha mão assim, esses dedos é o sentido do campo. A velocidade da partícula é para esse lado, então eu coloco o polegar no sentido da velocidade, certo? A carga é positiva ou negativa? É positiva. Positivo está aqui, né? Então, para baixo. Então, nesse caso, a força magnética ela está para baixo, certo? Vamos fazer diferente agora. Eu vou apagar e em vez de ser o campo entrando no plano, vai ser o campo saindo do plano. Como é que a gente vai ter agora a situação? Vamos lá, mesma regra. Regra da mão direita. Regra da mão direita espalmada. Segunda regra da mão direita. Vamos lá, você espalma a mão direita. Esses dedos no sentido do campo, certo? O campo está saindo, então ficaria assim, certo? Esse polegar é no sentido da velocidade da partícula. A partícula está para lá, então é para ser assim. Esses dedos saindo e esse daqui no sentido da velocidade. A carga ela é positiva. O positivo está na palma da mão. Então a força é para cima. Se fosse negativo, seria para baixo. Então nesse caso, a força magnética ela está para cima, certo? Essas são as duas regras. E eu vou trazer uma situação agora que ela é um pouco mais elaborada, mas ela trabalha bem as duas regras. Nessa situação, eu vou ter dois fios, certo? E esses fios, eles estão com a corrente no mesmo sentido, certo? E aí eu quero saber se eles se atraem ou se eles se repetem. Então vamos analisar direitinho. Esse fio, a corrente dele está para cima. Usa a primeira regra da mão. O campo é nesse sentido, ao redor dele, certo? Nesse sentido. Então, entrando desse lado e saindo desse lado, certo? Entrando desse lado e saindo desse lado. Ou seja, o campo que esse fio gera nesse é entrando. Já esse fio, também o mesmo raciocínio. Corrente para cima é o campo nesse sentido. Então, o campo está girando assim, certo? Está girando assim. Ou seja, o campo que ele gera nesse é saindo, certo? Aqui, entrando desse lado. Aqui, saindo desse e entrando desse lado, né? Você lembra que é um círculo. Sai desse lado e entra desse lado. Então, vamos lá. Se você lembrar lá da parte da elétrica, você vai se lembrar que o elétron, o sentido dele não é o sentido da corrente. O sentido da corrente é o sentido convencional. O elétron ele se move no sentido real da corrente. Então, um elétron aqui, ele vai estar no outro lado, contra a corrente. Isso aqui vocês aprenderam lá na eletrodinâmica. Certo? A corrente é no sentido, o elétron é no outro. Sentido convencional, sentido real. Ora, se esse elétron ele está sob esse campo, e esse campo é entrando no plano, certo? Eu uso a segunda regra. A segunda regra. Isso aqui no sentido do campo, o campo está saindo, né? Isso aqui, o polegar, no sentido do elétron, o elétron está para baixo. A carga é negativa. Negativa é o dorso da mão, então é para cá. Então esse fio, eu tenho uma força para cá. E desse outro lado,
esses dedos no sentido do campo, certo? A velocidade da partícula para baixo. O elétron, a carga é negativa. O negativo está no dorso, então para esse lado. Então, esses fios eles vão se atrair, certo? Se fosse situação da corrente oposta, aí vocês podem fazer em casa, ia ser o contrário, esses fios iriam se repelir. Pode parecer algo meio complicado, essas duas regras da mão, mas é só prática. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ter domínio. Então, recapitulando. A primeira, ela encontra o sentido do campo. Se você tem uma corrente no fio, você coloca o polegar no sentido da corrente e os outros dedos é o sentido do campo, que vai ser circular em torno do fio. E a segunda regra é para encontrar a força. Esses dedos no sentido do campo, esse daqui no sentido da velocidade da partícula, no sentido que a partícula foi lançada. E aí, se for positiva ou se for negativa, você tem a direção da força magnética. Por último, uma coisa que é interessante para vocês saberem também é com relação à lei da indução de Faraday. Em que consiste essa lei da indução de Faraday? Pode parecer difícil o nome, mas na verdade é algo bastante simples e usa a ideia dessas regras da mão. Vamos supor que a gente tenha esse fio, certo? E aí, novamente, eu vou colocar o pincel como um ímã, sendo esse lado o norte e esse lado o sul, certo? E aí eu aproximo o ímã do centro desse fio. O que é que ocorre? Vocês têm que pensar da seguinte forma. Sempre as coisas tendem a ficar como são. Lembrem lá da inércia, certo? Tende a permanecer como está. Obviamente aqui não é inércia, mas é só uma forma para fazer vocês memorizarem essa lei, certo? Então sempre tende a permanecer como está. Se eu estou aproximando assim o norte, ora, antes estava longe, eu estou querendo botar para perto. Isso está normal? Não está. Então vai ter que acontecer alguma coisa para barrar esse meu movimento. Ou seja, aqui vai gerar um norte, certo? Então se eu aproximo com o norte, gera um norte para tentar empurrar de volta o ímã. Se eu aproximar com o sul, aqui gera o sul, certo? Agora, se por acaso eu estou aqui com o norte próximo e eu afasto, estava perto e agora está tentando ir para longe. Qual é o normal? É permanecer como está. Então, não é para deixar afastar. Então, se eu estou afastando o norte, aqui vai gerar um sul para puxar esse norte. E se eu estou afastando um sul, aqui vai gerar um norte para puxar esse sul. Então, lembra, toda vez que você aproxima, gera o mesmo polo. Toda vez que você afasta, gera o polo oposto. Se eu afasto o sul, gera o norte. Se eu aproximo o sul, gera o sul. Certo? Essa é a lei da indução de Faraday. E você pode usar esse bizu que eu falei para memorizar. Agora, o sentido da corrente, como é que você descobre? Fácil, com a primeira regra da mão direita. Por exemplo, novamente, norte. Eu aproximo desse fio, certo? Então, eu gero um norte aqui. Se eu gerei um norte, vocês lembram lá do ímã. As linhas do campo elas saem do norte e entram no sul. Se eu gerei o norte, significa que as linhas de campo elas estão saindo pelo meio. Mas não é circular. Vocês viram que é circular? Se é circular, elas saem por aqui e entram por aqui, certo? Seria assim, certo? Em torno do fio, circulando em torno do fio. E como eu falei, saindo do norte e entrando no sul. Certo? Vamos supor que eu estou olhando esse trecho do fio. Certo? Se a corrente for nesse sentido, o campo está entrando pelo centro e está saindo por fora. Se ele estaria entrando pelo centro, então o centro seria o sul. Mas o centro não é o sul, o centro é o norte. Então, só pode a corrente estar no outro sentido, né? Aí o campo entraria aqui e sairia por dentro, que seria o norte. Então aí você encontra o sentido da corrente utilizando essa regra. E aí esse tipo de questão que cai no vestibular é justamente aproximando ou afastando um dado polo do ímã, e aí você tem que encontrar o sentido da corrente a partir desse movimento. Então vamos lá. Se eu digo que aqui é o sul, certo? E eu afasto o sul, o que é que ocorre? Gera o norte, que é para tentar barrar esse afastamento. E aí o sentido, do mesmo jeito, a corrente nesse sentido, entra aqui fora e sai do plano
pelo meio, ou seja, um meio é o norte, que é de onde saem as linhas, e o sul seria no mesmo fio. É porque o fio ele tem a conformação dele, certo? Ele tem a curva, e no mesmo fio, de um lado seria o norte e do outro lado seria o sul, certo? A ideia é basicamente essa. Então, esse fio, se você virar ele ao contrário, do outro lado seria o sul dele. E aí você podia usar a corrente. A corrente está assim, se você virar, ela ia estar assim. E aí ia estar entrando no meio e ia ser o sul, certo? Tudo você usa as duas regras da mão direita. Então essa foi a nossa primeira parte, e a segunda parte será sobre os cálculos referentes a essa matéria. É isso.